Descobri números importantes sobre a dívida do São Paulo. O vídeo de hoje do canal da Nicola fala sobre o tema com exclusividade e conta também tudo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é exclusiva. A CBF alterou o limite de jogos que impedia os atletas de atuarem por um rival no Campeonato Brasileiro. Só para vocês entenderem. Até 2025, você podia fazer no máximo 6 jogos. Se completasse o sétimo, não poderia atuar num rival no Campeonato Brasileiro da Série A, certo? Como na próxima temporada o Brasileirão começa em janeiro, no dia 28 de janeiro, a CBF decidiu mudar esse limite de jogos. A partir do próximo ano, cada atleta pode fazer no máximo 12 jogos num time antes de se mudar para outro. Se fizer 13, ele fica impedido de atuar em qualquer outro clube da mesma divisão. Beleza? Bora com outra novidade, a Copa do Brasil vai oferecer 2 vagas na Libertadores da América a partir de 2026. O campeão e vice estarão na principal competição da América do Sul. A única dúvida da CBF é se os dois terão vaga na fase de grupos da Libertadores ou se o campeão fica com vaga na fase de grupos e o vice vai para pré-Libertadores. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Torcida da Raposa enfurecida com uma imagem que apareceu apenas nesta quinta-feira e que viralizou nas redes sociais. Ela mostra por trás do gol o lance do Memphis Depay que resultou na vitória do Corinthians por 1-0. E nessa imagem fica muito claro que para dominar a bola o Memphis utiliza do braço direito. Ontem, durante o jogo, ninguém do Cruzeiro, nem jogadores do Corinthians, muito menos árbitro e árbitro de vídeo, notaram esse toque na mão. E foi um verdadeiro rebuliço a aparição dessa imagem, a ponto de a CBF nesse momento desconfiar que ela tenha sido gerada via inteligência artificial. Já há uma investigação para saber se essa imagem é real ou não. Se ela for real, dá para dizer que o gol do Memphis Depay foi absolutamente irregular. Bola lançada da esquerda, ele se utiliza do braço direito para tirar o Fabrício Bruno da jogada e também o goleiro Cássio e fazer o gol. Confesso que achei a forma como o Memphis Depay tocou na bola esquisita com todas as imagens que a gente tinha acesso nessa quarta-feira. Mas precisamos aguardar a conferência desse vídeo para ver se tem inteligência artificial ou não. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa. O Tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o Tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima uma receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. Digo, contratações no São Paulo. Bora lá. Luiz, ontem, durante a live, eu fui o primeiro a contar que Gaston Ávila, não é que ele interessava, eu já havia uma negociação entre São Paulo e Gaston Ávila. Quem é Gaston Ávila? Zagueiro argentino, 24 anos de idade, pertence ao Ajax e esteve emprestado nessa temporada ao Fortaleza. Quero trazer detalhes curiosos e importantes dessa situação. O Ávila custaria ao Fortaleza, em caso o Fortaleza quisesse ficar com ele definitivo, 6 milhões de dólares. Vocês sabem, o Fortaleza caiu para a segunda divisão e qualquer possibilidade de compra está descartada.
O jogador já foi devolvido ao Ajax e o São Paulo entrou em contato com o Ajax para pedir as mesmas condições, ou seja, um empréstimo de 1 ano, gratuito, com opção de compra de 6 milhões de dólares e com metade dos salários divididos, tá? Ele ganha 720 mil reais por mês, Fortaleza pagou metade, o Ajax pagou metade. São Paulo sugeriu nessa mesma condição e aguarda uma resposta. Imagino que, até pelo Ajax saber que o São Paulo é um dos clubes, um dos maiores clubes do país, que o Ajax não queira dividir salário e que deixe essa responsabilidade para o... Boa noite. Tudo bem por aí? Muita gente falando de Pochettino no São Paulo e no Santos. Vocês tiveram alguma procura? Peraí, fechei. Poxa vida, toda hora estou fazendo isso. Mas não tem problema, a gente abre aqui o WhatsApp Web de novo e já traz essa atualização para vocês. Peraí. Vai mandando a sua pergunta e deixando o seu like, tá bom? Nicola, quem é esse Diego que está tentando algo no São Paulo? Abraços e sucesso sempre. Cara, não tem uma live que não surja a pergunta sobre o Diego Fernandes, não tem problema, até porque os setoristas do São Paulo falam com frequência dele, então é natural que a gente precise também explicar. Diego Fernandes é alguém que trazia dinheiro de jogadores de futebol para o Brasil, tá? Esse era o expertise dele. Nesse ano ele começou a ganhar um pouco mais de notoriedade no futebol quando intermediou o acordo de Carlo Ancelotti e CBF. Confesso que não entendi nada da presença dele, até porque a CBF tinha e ainda tem um dos maiores executivos de futebol do país, o Rodrigo Caetano. Mas não se sabe ao certo porque o Edinaldo preferiu colocar um intermediário em vez de fazer o funcionário da CBF tocar o negócio. Tirem suas próprias conclusões. No fim das contas, o Diego Fernandes ganhou os minutos de fama dele como o cara que ajudou a intermediar a negociação entre CBF e Edinaldo, tá? Pois bem, inclusive vai rolar um processo de um empresário espanhol por conta da divisão do percentual, da comissão, enfim, essa coisa toda. A partir daí, o Diego voltou ao ostracismo, mas ele quer ficar nos holofotes e tem trabalhado com ex-jogadores do São Paulo, dando entrevistas para setoristas do São Paulo, para assegurar que vai colocar dinheiro no clube, ou tem como colocar dinheiro no clube, encontrou parceiros, enfim. O São Paulo trata todas essas possibilidades como uma grande maluquice. O São Paulo entende que o Diego Fernandes não quer nada mais do que ganhar os minutos de fama dele e seguir no noticiário, tá? Talvez até pensando numa candidatura para presidente no futuro, esse tipo. Nicola, tem vários São Paulinos corintianos falando em contratações. Amigo, fala a realidade. Depois desse amigo especialista em finanças falar do que falou sem comentários. E assim, o Corinthians, para falar em reforços, o Corinthians primeiro precisa quitar 85 milhões de reais em transfer ban, tá? Enquanto não houver essa quitação, o Corinthians não pode registrar jogadores. Ou seja, arranja 85 milhões, paga e depois vai buscar contratações. Isso se até 1º de janeiro, não estourar mais nenhum transfer ban. Corinthians tem hoje 2 problemas grandes contra si. Já falei que, em relação ao São Paulo, a ideia é contratar jogadores sem custo, livres do mercado. Por exemplo, como o Gastão Ávila, zagueiro que pertence ao Ajax, o São Paulo está tentando contratá-lo por empréstimo gratuito, com ajuda aí na parte dos salários, tá bom? E o São Paulo admite estar em negociações para a contratação de um zagueiro argentino que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, mas pertence ao Ajax. Eu me refiro a Gastão Ávila, que chegaria ao Morumbi por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A ideia do São Paulo é usar o mesmo expediente adotado pelo Fortaleza quando da contratação do atleta junto ao clube holandês. Como o Fortaleza caiu para a 2ª divisão, está completamente descartada a opção de compra prevista nesse contrato de empréstimo, que era de 6 milhões de dólares. O Ávila, enquanto atleta do Fortaleza, tinha direito a um salário de 720 mil mensais. Metade dessa grana paga pelo Fortaleza, a outra metade paga pelo Ajax. São Paulo já fez a primeira proposta, repetindo o mesmo expediente. Se o Ajax não concordar com o empréstimo gratuito, pagando metade dos salários, o São Paulo se compromete a assumir 100% dos vencimentos do jogador para ter o Gastão Ávila até dezembro de 2026. Já havia contado para vocês que Doria, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, foi oferecido, mas descartado por causa da idade. Gemes, atleta que pertence ao Mirassol, também acabou sendo descartado por conta da alta pedida do Mirassol, que quer 31 milhões de reais. Com o Gastão Ávila,
O São Paulo teria a oportunidade de trazer um zagueiro a custo zero, ainda que por empréstimo até dezembro de 2026. O jogador é revelado no Boca Juniors, com passagem por Rosário Central, Royal Antwerp, até ser comprado pelo Ajax por 12 milhões e meio de euros. Para completar, registrar que Luiz Gustavo se tornou, nessa quarta-feira, a quarta saída definitiva do São Paulo para 2026. Rigoni, Dineno e o goleiro Leandro já haviam sido avisados que estavam fora dos planos. O mesmo aconteceu nessa quarta com o Luiz Gustavo, que tinha o salário de 700 mil por mês. Não conseguiu jogar muito bem, até porque teve um tromboembolismo pulmonar e ele se queimou de vez no São Paulo depois de críticas pesadas à diretoria após a derrota por 6-0 para o Fluminense. O fato de ter 38 anos de idade também pesou. O Tricolor pretende ter um elenco bem mais jovem no próximo ano. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você. Ficar atento e antenado nas últimas informações do Tricolor Paulista. Peço para você deixar seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para você sempre ser atualizado nas últimas informações do São Paulo Tricolor. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui.